A paz do Senhor Jesus a todos meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje, segunda-feira, dia 11 de maio de 2020, estamos aqui para mais uma classe, mais um estudo da Palavra de Deus. Quero lembrar aos irmãos que nós estamos realizando não é propriamente um culto, mas estamos dando estudo da Palavra de Deus, das 7 cartas de Apocalipse. Aqui não é propriamente um culto, mas sim uma classe de ensinamento que estamos realizando sobre as 7 cartas de Apocalipse. Eu convido você para hoje, dia 11 de maio, nós estudarmos a 6ª carta, penúltima, que é a carta para a igreja que estava localizada na cidade de Filadélfia, na Ásia Menor, hoje no país da Turquia. E nós iremos fazer uma breve oração para iniciarmos esse trabalho aqui nesta tarde maravilhosa, gloriosa, que Deus preparou para nós. Grandioso e eterno Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui eu quero te agradecer por esta oportunidade que o Senhor me concede. E quero te pedir a tua bênção, a tua vitória, a unção do teu Espírito Santo, que o Senhor venha agir segundo a tua vontade. Abençoar os irmãos do outro lado, que vão nos acompanhar, Senhor, que depois, posteriormente, irão também ouvir a tua palavra através deste vídeo. Que o Senhor possa abençoar cada um, em nome de Jesus. Estamos via Facebook, aqui do interior da Igreja Deus e Amor, na cidade de São Bento. Eu sou o diácono Wilson Lopes, atual dirigente da sucursal da IPDA na cidade de São Bento. E quero convidar você para junto nós continuarmos estudando a palavra de Deus. Mais uma vez quero lembrar os irmãos que nós não estamos propriamente em um culto, como muitos irmãos estão realizando esse culto online, mas aqui eu estou realizando um estudo da palavra de Deus, baseado nessas 7 cartas que nós estamos estudando aqui, este livro de Apocalipse, e iniciamos desde o capítulo 1, já estamos na penúltima carta, e iremos continuar estudando este período o livro de Apocalipse. Por isso eu convido você e toda a sua família para nós juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. Vamos ler a palavra de Deus neste momento, que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo número 3, é que nós iremos ler hoje, segunda-feira. É o capítulo 3, versículo de número 7. Pegue aí a sua Bíblia e vamos juntos ler a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, que nos diz dessa seguinte maneira: escreve ao anjo da igreja que está em Filadélfia, aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a posse da chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço o valor das tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém poderá fechar. Sei que são poucas as tuas forças, no entanto tens guardado a minha palavra e não negaste o meu nome. Vejo que eu farei com os membros da sinagoga de Satanás, que se dizem judeu e não são, mas mentem. Venham e adoram prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Porque guardaste a minha palavra, que provou a tua perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, e que provará os que habitam sobre a terra. Venho repentinamente, mantém firme o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que vencer, eu o colocarei como coluna no templo do meu Deus,
de onde jamais sairá. E gravarei o seu nome, e gravarei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, que vem do meu Deus, e também o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glórias a Deus, aleluia. Então, irmãos queridos, nós estamos estudando a palavra do Senhor nessas 7 cartas. Hoje estamos na penúltima. Já está conosco a irmã Laudelina, que é obreira aqui na IPDA de São Bento, já está conosco. A irmã Laudelina já está conosco. E nós estamos estudando a palavra de Deus. Não é propriamente um culto, como eu já falei no início da minha fala, mas sim estamos num discipulado. Eu quis fazer desta forma, um discipulado, que os irmãos já estão realizando seus cultos nos seus lares. Você já tem o seu culto no seu lar. Então estamos aqui para realizar um estudo, porque eu me encontro só no interior da igreja. Então, o viável é nós estudarmos a palavra de Deus, como os irmãos têm estudado aí nas redes sociais. Muitos pastores também estão dando estudo da palavra de Deus. Nesse período é um período que muita gente está fazendo curso online, muitos cursos online, muitos irmãos estão realizando. Então você também está tendo a oportunidade de realizar conosco este curso sobre as 7 cartas do Apocalipse. Aqui nós, no decorrer dessas cartas que nós já lemos, que foi enviada à igreja, às cidades, que hoje essas cidades estão localizadas na Turquia, e nós temos não falado propriamente do contexto histórico de cada uma dessas cidades onde se localizava membros da igreja, mas sim trazendo uma aplicação para os dias atuais. Os irmãos que tem o Espírito Santo, você pode entender que nós temos falado aqui daquilo que a Bíblia fala, e trazendo para um contexto atual, para que a gente possa examinar a nossa vida, e assim nós iremos nos aperfeiçoando diante de Deus. Desde o início eu falei para os irmãos que as 7 cartas, elas são cartas também de projeção profética, que falam de período da história da igreja, e também que elas revelam e relatam as características da igreja atual, de forma dos crentes individuais, como também por ministério, por congregações. Então nós falamos aqui aquilo que a Bíblia nos revela. Não podemos esconder a palavra de Deus, porque alguém não vai gostar daquilo que está sendo ensinado. O nosso propósito aqui não é atacarmos ninguém, mas se você do outro lado se achar ofendido, se a palavra que foi dita aqui, os comentários, tocar em você e você se achar ofendido, eu te aconselho a se reconciliar com o Senhor. Então, o momento que nós vamos, que a Bíblia ela fala nessa 7 cartas, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas e aos crentes. E nós cremos que aqui é a palavra de Deus inspirada e explanada pelo Espírito Santo. Então, como nós lemos hoje, está mais uma vez relatando aos irmãos, na nossa penúltima carta. Na penúltima carta. É aquilo que Jesus falou no capítulo 1, no versículo 19, nós vemos as 3 divisões do livro de Apocalipse. Capítulo 1, versículo 19, lá está a divisão do livro. Olha só, aqui está a divisão do livro de Apocalipse. No capítulo 1, no versículo 19, está a divisão do livro de Apocalipse.
que são 3. O anjo do Senhor disse a João: escreve, pois, as coisas que tu tens visto, a primeira divisão, as coisas que são é relacionado a 7 cartas. As 7 cartas. E as coisas que tu tens visto é aquilo que ele já tinha visto desde o princípio que ele conviveu com Cristo até o momento. E as coisas que são, João não estava vendo. Jesus disse: são as que são escritas às 7 igrejas. A primeira parte, as coisas que tem visto, que João tanto ouvia como já tinha contemplado. As coisas que são, eram as coisas que estavam acontecendo na igreja, nas 7 igrejas. E as coisas que depois destas coisas vão de acontecer, que é do capítulo 4 em diante. Que muitos comentaristas dizem que essas coisas que hão de acontecer depois desta são referentes após o arrebatamento da igreja. Porque, segundo a palavra de Deus no capítulo 4, aonde Jesus, principalmente aonde abre, porque no capítulo 4, vou dar aqui uma visão panorâmica, que quando findar as 7 cartas, nós iremos continuar a passar para o capítulo 4. O anjo do Senhor disse, o anjo disse a João: sobe aqui. Então, até a igreja de Laodiceia, João estava aqui, olhando aqui. Mas do capítulo 4, João começa a contemplar as coisas de cima para baixo. Então, no capítulo 4 em diante, que tem a abertura do primeiro selo, aí, tanto os comentaristas, os teólogos dizem, a Bíblia nos diz isso, que o surgimento do anticristo, que já é no primeiro selo, a igreja já não se encontra mais aqui. Nós afirmamos isso na base de quê? Da segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, aonde Paulo, escrevendo inspirado pelo Espírito Santo, diz que tem um que está detendo a manifestação do anticristo, mas após aquilo que o detém ser retirado, ele se manifesta. Então, essa é a divisão do livro no capítulo 1, versículo 19, tem as 3 divisões do livro de Apocalipse: aquilo que era, aquilo que é e aquilo que será. E Jesus se apresentou e disse: eu sou o que era, o que sou e o que será, o de ontem, o de hoje e de eternamente. Então, como nós lemos aqui, Jesus se apresenta à igreja de Filadélfia. Estamos no capítulo de número 3. Ele se apresenta à igreja de Filadélfia, que é o versículo 7, capítulo 3. Ele se apresenta à igreja de Filadélfia. Olha como Jesus se apresenta à igreja de Filadélfia. Ele diz: escreve ao anjo da igreja, que é o pastor, aquele que é santo. Olha como Jesus se apresenta à igreja de Filadélfia. As outras igrejas, na quinta igreja, que é a igreja de Sardes, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 espíritos. Ele se apresenta à igreja de Sardes como aquele que tem 7 espíritos. Na igreja de Filadélfia, ele se apresenta como aquele que é santo, aquele que é santo e verdadeiro. Olha, por cada uma igreja, Jesus se apresenta de uma maneira. Eu quero até recapitular aqui. Vamos recapitular aqui? Vamos ver a apresentação de Jesus às igrejas. Olha como ele se apresenta na igreja de Éfeso. Vê como ele se apresenta na igreja de Éfeso: como aquele que tem as 7 estrelas na mão direita. Ele se apresenta. A igreja de Esmina, ele se apresenta como o primeiro e o último. Na igreja de Tiatira, ele se apresenta como o Filho de Deus.
Na igreja de Sardes, na igreja de Pérgamo, na igreja de Pérgamo, Tiatira, ele se apresenta como filho de Deus. Na igreja de Pérgamo, ele se apresenta Jesus. Ele se apresenta na igreja de Pérgamo, ele se apresenta como aquele que tem a espada de 2 fios. E na igreja de Sardes, ele se apresenta, que é a 5ª igreja, ele se apresenta como aquele que tem os 7 espíritos. E na igreja de Filadélfia, ele se apresenta como aquele que é santo e verdadeiro. Jesus se apresenta como aquele que é santo e verdadeiro. Aquele que é santo. A 6ª igreja é a igreja dos dias anteriores ao arrebatamento. É a igreja do arrebatamento. E muito atual, Filadélfia. Cristo é santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Ou seja, nós estamos num tempo de santificação, de tomada de seus direitos. A igreja dos dias da idade moderna ou do arrebatamento. Esta é as características da igreja do arrebatamento. Jesus vem para uma igreja fiel, e ele se apresenta como santo e verdadeiro. Em Jesus não há variação de propósito, de pensamento. Ele é santo, continua sendo, sempre será santo. E o seu povo é intimado a ser santo. Santo aqui é separado. A ser um povo separado. Um povo consagrado ao Senhor. Então a igreja de Filadélfia, glória a Deus, este nome foi dado pelo um rei, fundador daquela cidade. O contexto histórico, a história diz que ele amava muito um irmão dele. E quando ele conquistou aquela cidade, ele dedicou a cidade ao seu irmão e colocou o nome dela de Filadélfia, que significa amor de irmão, que hoje na nossa pronúncia, na tradução da língua portuguesa, é Filadélfia, ou seja, amor fraternal. Mas o nome original era Filadélfia, amor de irmão. Aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave da posse de Davi. Aqui chave fala de autoridade, de poder, de domínio. Ele tem a chave da morte e do inferno, ou seja, tirou toda a autoridade da morte sobre os fiéis. Ele disse, eu tenho a chave. Aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Nós vemos hoje, irmão, que ontem eu estava ouvindo um pastor num culto, em que hoje só se fala de porta, Deus vai abrir uma porta, Deus vai abrir porta, tal e tal e tal. E como eu venho sempre ensinando os irmãos da igreja, e até os obreiros, que nós não temos mais hoje uma pregação genuinamente evangélica. Onde eu vi aquele pastor perguntando, quem veio para receber as bênçãos de Deus? Essa é a filosofia hoje, ou seja, pregação de alta ajuda, esse tipo de pregação. Já não se pergunta mais para a igreja quem veio prestar culto. Quem veio para receber as bênçãos de Deus? Quem veio? Quem veio para ser abençoado? Quem veio? Então, são o que? Convite de alta ajuda.
Hoje não se preocupa, não, o pregador não pergunta assim, quem veio prestar culto? Quem veio adorar a Deus? Quem veio prestar culto? Não, é quem veio receber. Porque são palavras que agradam aos ouvintes, mas não é assim não, está errado. Está errado. Bênção são janelas abertas, mas comunhão é porta. Não, a Bíblia não fala de porta de prosperidade. Jesus fala de janela. A prosperidade está ligado ao termo janela. Eu abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção. Porta é comunhão. A porta exige esforço para se passar por ela, mas para as bênçãos não requer esforço para as bênçãos. Jesus, para abençoar uma pessoa, não é necessariamente que ela seja fiel ou crente, porque isto são janelas que se abrem. Agora a porta, ela exige esforço para se passar por ela. Quando nós passamos, nos esforçamos para passar por a porta que Jesus abre e ninguém fecha, as bênçãos são acrescentadas. Então, nós temos esse costume de perguntar, quem veio receber bênção? Irmão, a gente vem para a igreja é para prestar culto. Independentemente, já é uma grande bênção. É porque nossa mente está muito materialista, individualista. Só vimos a igreja, só estarmos na igreja para prestar culto, já é uma bênção sem medida. Mas nós vemos que a linguagem dos pregadores hoje é quem vem receber a bênção, tome posse da bênção. E o culto? E o culto, aonde fica? Se o trono de Deus é movido pelo culto, pela adoração, ou seja, prestação de culto, independentemente se vai sair curado, abençoado, irmão, porque na mente de a maioria dos membros e dos pregadores, bênção é quando a pessoa recebe uma cura, é quando recebe emprego. Se ele não é curado, se Deus não prometeu um emprego, ele acha que não é. Irmãos, só estar na presença de Deus é a maior vitória do crente. Olhe para Lázaro e para o rico. O rico procurava Jesus para receber as bênçãos, e Jesus deu as bênçãos para ele, porque Jesus disse, meu filho, tu recebeste tudo na terra. Irmãos, porta, a Bíblia nos manda esforçar por entrar pela porta, mas a Bíblia não manda a gente se esforçar para receber bênção. Sabe qual é a bênção que eu estou me referindo? É aquelas bênçãos que os pregadores hoje ensinam. É cura, é prosperidade, de emprego, disso, daquilo outro. A Bíblia não manda a gente se esforçar nessa área. Ela manda a gente se esforçar e entrar pela porta, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Lá no livro de Malaquias, a Bíblia diz que é para o crente se esforçar, ser fiel, para que Deus possa abrir as janelas do céu e derramar a bênção. Então, muitos evangelhos que são pregados hoje não é o evangelho da Bíblia. Então eu estava vendo esse pastor dizendo, quem veio receber a bênção? Quem veio tomar posse da sua bênção? Quem veio? Isso aí não é bíblico. Você tem que dirigir a igreja e incentivar, exortar a igreja a prestar um culto em espírito e em verdade. E não falar por conta própria uma mensagem de autoajuda, com a teologia da prosperidade, a teologia da autoajuda, você vai receber, quem veio buscar bênção, como se a igreja fosse um lugar de supermercado ou uma secretaria de assistência social, onde você vai buscar algo, independentemente se você precisa, se você está de acordo com o governo. Não, a igreja não é isso.
A igreja não é lugar de eu vir buscar bênção. A igreja, o templo, é lugar de eu prestar culto a Deus. Agora, segundo a misericórdia de Deus, se segundo a sua presciência, a sua vontade, se Ele quiser, Ele me cura, Ele me faz uma promessa de uma bênção espiritual. Mas se eu me esforçar por entrar pela porta, me esforçar a ter uma comunhão íntima com o Senhor, as demais coisas serão acrescentadas sem que eu me esforce. Não vai ser necessário eu prometer nada material para Deus, porque mesmo eu não posso barganhar com o Senhor. Mas hoje a maioria das igrejas são incentivadas a barganhar com as pessoas, barganhar com Deus, como se as bênçãos de Deus fossem negociáveis. As bênçãos de Deus são inegociáveis. Não tem como eu comprar, dar uma moeda de troca para Deus para que Ele me abençoe. Ele só quer que eu me esforce a entrar pela porta que Ele abriu. E Ele diz: Wilson, essa porta ninguém pode fechar. E que ele diz: eu sou santo. Irmão, Jesus é santo. Você que está do outro lado talvez não concorde de pregação, de doutrina, de exortação, mas meu irmão, minha irmã, Jesus é santo. E quem é santo, quem é discípulo de Jesus, também é um pregador, um defensor da santidade. Eu não posso chegar aqui e pregar uma doutrina de autoajuda, de dizer que você vai ser campeão, você vai ser independente da santidade. Ou seja, entre aspas, você pode até ser um vitorioso, mas numa vida terrena, como a igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira, a igreja de Pérgamo, a igreja de Laodiceia, eram igrejas prósperas, vitoriosas, mas não tinham bênçãos espirituais. Já Esmirna e Filadélfia eram pobres no sentido de bênçãos materiais. Por quê? Porque o pastor daquela igreja, justamente com os demais membros, eles lutavam em entrar pela porta. Por isso Jesus se dirigiu a eles e disse: não, vocês não são pobres como o povo dizem, como a sociedade diz, só porque vocês não têm um templo bonito, só porque vocês não têm riquezas financeiras. Talvez na igreja vocês tenham muitas pessoas doentes, mas eu quero dizer para vocês que vocês são ricos, ricos, ricos. Então nós devemos ser santos. É um intimato, versículo 8. Versículo 8, conheço as tuas obras. Isso Jesus fala para todas as igrejas: eu conheço as tuas obras. A exortação, tem uma exortação, tem uma oportunidade. Vocês pus uma porta diante de ti. Tem a fraqueza, vocês são pobres. Porque, olha a promessa, por quando o crente guarda a palavra de Deus. Ô irmão, é muito maravilhoso. Não tem gente que fica irado, que murmura. Olha só que Jesus diz: por que tu guardaste a minha palavra? E provou que tem fé, que tem perseverança. Também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, que provará os que habitam sobre a terra. Aqui dizendo que ele guarda, ou seja, arrebatamento da igreja. Guardar aqui dá o sentido de arrebatar. Ele vai te guardar, vai te esconder daquela tribulação que vem sobre os que não vão ser arrebatados. Olha a promessa de Deus aqui, irmão. Olha a promessa. Veja a promessa de Deus para aqueles que guardam a palavra de Deus, para aqueles que andam em santidade. Olha, Jesus promete livramento. A porta aqui é a porta de escape, a porta do arrebatamento. Então, mas para isso tem que ser santo. Jesus diz: se tu guardar, eu te livro.
Aí nós temos aqui uma bênção e uma promessa, o livramento, um juízo pendente para os que ficar. Ela será arrebatada, a igreja será arrebatada e guardada da tribulação. Quem detém o aparecimento do anticristo? É o Espírito Santo na igreja. Está lá na 2ª de Tessalonicenses. Mas a igreja será levada ao seu esposo, como Eliezer levou Rebeca a Isaac. O Espírito Santo está na igreja. Quando a igreja for arrebatada, o anticristo se manifestará. Mas enquanto a igreja estiver aqui, o anticristo não pode se manifestar. Nós temos também está conosco também a nossa irmã Lourdes Amaral, ali na cidade de Pinheiro, que está conosco. A paz do Senhor, os irmãos que estão aí em Pinheiro. Então nós vemos aí, está na internet aí, as pessoas dizendo que o anticristo vai se manifestar no dia 14 de maio deste ano, porque o Papa Bento XVI, o Papa Francisco, perdão, ele marcou uma reunião mundial com todos os líderes para o dia 14 de maio deste ano. Dia 14 agora. Então já há uma especulação nas redes sociais de pastores, de pensadores, de pesquisadores, de comentaristas, de teólogos, dizendo que o anticristo será apresentado naquele dia 14. Para que o anticristo seja apresentado dia 14, Jesus tem que arrebatar a igreja de hoje para amanhã. Porque a Bíblia diz que ele só se manifestará depois que Jesus arrebatar a igreja, na abertura do primeiro selo. Então eu quero até abrir um parênteses aqui para dizer aos irmãos, tome cuidado, irmão, com essas especulações que tem nas redes sociais. Vai estudar a Bíblia. Eu fico com a Bíblia, viu, irmão? Eu só me alimento daquilo que os teólogos e comentaristas falam, se estiver de acordo com a palavra. Se estiver fora da Bíblia. Então, o aparecimento aqui, Jesus está prometendo que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Antes. Mas esta promessa é só para os que guardam a palavra de Deus. Que Jesus se apresenta para a igreja do arrebatamento, que é composta dos crentes de todas as denominações. A igreja do arrebatamento, ela é composta pelos crentes de todas as denominações. É para aquele que guarda a palavra de Deus e anda em santidade. Porque Jesus vai se apresentar a essa igreja como santo e verdadeiro, irmão. Em Jesus não há variação. Se eu e você quiser achar, não, irmão, está aqui da palavra, não há variação em Deus. Ele é santo. Por isso que ele vem para os santos. Então, se eu e você quisermos ser arrebatados, temos que ser santo como é santo aquele que nos chamou. Não fique abandonando a doutrina. Tem crente que tem inveja até daquele crente que não anda em santidade. Ele tem inveja. Tem irmão que tem até inveja. Viu? Não, irmão. Você não pode ficar cobiçando porque aquele irmão é próspero e não anda em santidade. O rico também era próspero e não foi para o paraíso. Porque, olha a promessa, porque tu guardaste, porque você guardou e perseverou na minha palavra, eu te livrarei da grande tribulação. Vou te guardar, ou seja, te arrebatar, te tirar daqui, dessa tribulação que virá sobre todos os habitantes da terra. Aqui, habitante da terra é aqueles que não foram arrebatados. Jesus se dirige o anjo da igreja e diz: eu sou aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, autoridade, domínio, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Não tem político, não tem governo que possa fechar as portas do evangelho.
Não pode. Se fechar em São Bento, Deus abre em Pinheiro, abre em outro lugar. Não tem como. Se pode prender o pregador, mas não se pode prender a palavra. Essa aqui é a porta do evangelismo, a porta das missões, a porta do arrebatamento, a porta da santidade. Ninguém pode fechar. A declaração de Jesus de que ele possui a chave de Davi tem se tornado para muitos de difícil compreensão. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento de Jesus, lhe disse: este será grande e será chamado Filho de Deus. Versículo de número 11, aqui tem uma exortação, diz: venho repentinamente, mantém firme o que tu tens, que é a palavra. Mantém, perseverança, mantém, aqui fala de perseverança, mantém firme, do outro versículo que nós lemos aqui, ó. Mantém firme, a continuação do versículo 10, ele disse: olha, eu venho repentinamente, mantém firme o que tu tens, a palavra, a graça, a comunhão, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui é um sujeito oculto se referindo a Satanás. Uma exortação que é para que ninguém tome a tua coroa. Uma exortação a estarmos percebidos, atentos, vigilantes ao arrebatamento da igreja, mantendo a fé e a coroa. A fé aqui é o evangelho. Esse versículo, irmão, que nós lemos, deve ser compreendido corretamente, pois ele fala de dois tempos diferentes. Ele fala da segunda vinda de Cristo e do arrebatamento. Só num versículo. Só nesse versículo 11 ele fala do arrebatamento e da segunda vinda de Jesus com os seus, com a igreja, que é a nossa reunião com ele, que é o arrebatamento. A segunda vinda de Cristo será a revelação de Cristo no final da grande tribulação, ou no fim da última semana de Daniel, como a gente, os irmãos que estudam Apocalipse sabe, sobre as 70 semanas de Daniel. A nossa reunião com ele acontecerá como arrebatamento, 7 anos antes da cidade celestial da Nova Jerusalém chegar à sua posição final, que a gente vai estudar isso mais para frente. A nossa reunião com ele acontecerá dentro dessa cidade, Apocalipse capítulo 21. A nossa reunião com ele será o encontro para as bodas do Cordeiro. As bodas do reino são as festividades de recebimento da igreja como esposa do Cordeiro no reino. Entre os judeus, eu quero aqui contextualizar para o irmão entender sobre a boda do Cordeiro. Quero ler o contexto aqui das anotações, que diz o seguinte: entre os judeus havia 3 etapas para o casamento. Primeiro era o compromisso, porque o que vale hoje a promessa de casamento entre os gentios, e esse compromisso era familiar e sério. Segundo, o contrato, o qual tinha efeito legal, que é o casamento civil, que equivalia ao casamento em regime civil, onde ambos eram desposados, mas não podiam viver junto até a festa das bodas. Como muito na nossa tradução, nas traduções, porque eu tenho aqui várias traduções de Bíblia, eu tenho muita Bíblia, então eu tenho Bíblia de várias traduções. Na tradução de Ferreira de Almeida, principalmente na corrigida mais antiga, vem o termo de noiva, mas Jesus não tem noiva, Jesus tem uma esposa. O termo no original é esposa e não noiva. Jesus não está noiva da igreja, Jesus está casado com a igreja.
na cruz. Ele casou com a igreja na cruz. Por quê, irmão? Justamente sobre isso que eu li, sobre o contexto do casamento judeu. Como era o casamento judeu? Seu Francisco, a esposa de seu Francisco estava grávida, e a esposa do seu João estava grávida. Preste atenção, a esposa do seu Francisco estava grávida, e a esposa do seu João estava grávida. O que fazia seu João e seu Francisco? Eles se reuniam diante de testemunha e diziam assim: olha, o filho da minha esposa, se for um menino, eu estou prometendo ele o filho da esposa de seu João, se for mulher. E seu João dizia assim: se o filho da minha esposa for filha, eu estou prometendo ela agora ao filho de seu Francisco. Só não teria cumprimento disso se nascesse 2 mulheres e 2 homens. Aí era um compromisso. Já era um compromisso, que corresponde ao noivado de hoje. Era um compromisso. Quando chegava a idade de 30, aproximadamente de 30 a 40 anos, de 30 anos para frente, era realizado o casamento. Esse compromisso não podia ser rompido, senão pagaria uma indenização. Está lá no livro de Levítico, pagaria uma indenização. Então, foi o que aconteceu com Maria e José. Eles eram comprometidos desde a sua infância a casarem. Os pais prometeram. Quando José chegou a uma idade entre 30 a 40 anos de idade, ele casou com Maria, mas não foi morar com ela. Não foi. Por quê? Porque a lei dizia o seguinte, que casava, quando chegava aquele tempo, casava. A noiva, que já era esposa, porque a Bíblia diz que José era desposado com Maria quando ela apareceu grávida. Não era noiva, casado. Aí a noiva, a esposa, quando deixava o local de casamento, ia para a casa dos pais, e o noivo ia preparar a sua residência com as mobílias, e quando tudo estivesse pronto, ele vinha buscar a sua esposa para levar para a sua casa. Por isso que quando José retornou para o lar de Maria, para vir buscar ela, para levar para casa, encontrou ela grávida. Por isso que Jesus diz no capítulo 14, eu vou preparar-vos lugar. Ou seja, ele estava usando a figura do casamento. Ele já tinha casado com a igreja. Ele disse, agora eu vou preparar a morada para vocês, para a igreja, e quando estiver pronto, eu venho buscar a minha esposa. Então, quando o marido vinha, vamos supor, José veio buscar Maria, vamos supor assim, se ele não tivesse encontrado ela grávida, ele vinha buscar ela, levava para a casa dele, e ali teria uma festa de 7 dias, chamada de bodas do cordeiro, de boda do casamento, que é lá das 10 virgens. Lá das 10 virgens, o noivo estava vindo buscar a noiva na festa. Ele já tinha casado. Então a igreja, ela é esposa de Cristo. Jesus foi preparar lugar, e quando estiver pronto, ele vem buscar a sua esposa. Ele não vem para casar, ele vem buscar a sua esposa, e ela entrará a sua morada, que é a Nova Jerusalém, e lá terá uma festa chamada de boda do Cordeiro, que durará 7 anos. Então a igreja, ela não é noiva, é uma tradução que no original é esposa e não noiva. Então, quando você lê na sua Bíblia noiva, você escreve bem debaixo da palavra noiva, você escreve esposa, porque o termo certo, a tradução certa é esposa do Cordeiro, que as novas versões já estão trazendo esposa,
como a versão que eu estou usando no momento tem esposa. Jesus disse, eu vou preparar lugar. Ele casou com a igreja na cruz. E ele disse, agora eu vou preparar lugar. Quando o lugar estiver pronto, eu venho buscar a minha esposa. E quando eu adentrar a casa lá que eu preparei, eu vou realizar uma festa de 7 anos. Que aqui para o judeu era 7 dias, porque para Deus aí foi dado um dia pelo ano. 7 anos de festa, de casamento, onde Jesus vai viver com a sua esposa para toda a eternidade. É esse que é arrebatamento da igreja. Quando tudo estiver pronto, Jesus vem buscar a sua esposa. E nós estamos aguardando. Mas para isso, nós temos que guardar. Guardar, irmão. Quando Jesus chegar, não achar sua esposa grávida, já ter se prostituído. É por isso que ele dizia que Jesus era filho de prostituta, filho de prostituição. Por quê? Porque quando José retornou para a casa do seu sogro, para buscar Maria, para levar para o seu lar, que já estava pronto, encontrou ela grávida. Todo mundo já sabia que ela estava grávida. Por isso que os judeus chamavam Jesus de filho de prostituição. Mas Maria não se prostituiu com o mundo. Não. Agora nós temos que permanecer virgens, fiéis ao nosso esposo que foi preparar um lar. Foi preparar a casa, mobiliar a casa, construir a casa, deixar tudo pronto para dar uma boa vida, um bom lar para a sua esposa. E quando ele retornar, ele não pode achar gente se prostituindo com o mundo. Ele diz, se tu guardar a minha vinda, permanecer fiel, me esperando, eu te levarei e te livrarei da tribulação que virá sobre todos aqueles que não forem arrebatados. Então é para nós vigiarmos, irmão. Segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: agora, irmão meu, vos rogamos a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quanto à nossa reunião com Ele. A segunda vinda de Jesus tem sido compreendida como sendo 2 etapas diferentes, mas verdadeiramente é apenas uma vinda, só uma. No curso que eu vou realizar aqui sobre o arrebatamento da igreja, eu estarei falando sobre isso. A gente vê muitas pessoas ensinando que Jesus é 2 fases do arrebatamento. Jesus vem, arrebata, a igreja volta, depois torna a voltar. Não, a Bíblia não ensina isso, irmão. Se nós estudarmos a Bíblia com cuidado, estudar, não é ler, é estudar a Bíblia com cuidado, nós vamos descobrir que a vinda de Jesus é só uma. Só uma vinda, só uma. Porque Jesus disse que nós vamos ao encontro dele. Se nós vamos ao encontro dele, é porque ele está vindo. Ele vindo de lá e nós indo daqui. É igual Rebeca com Isaac. Rebeca veio lá da terra de Midian, e lá da casa de Labão, e Jacó saiu da sua tenda, estava no campo. Se encontraram em viagem. Não estava nem na casa de Rebeca, nem na casa de Isaac. Aí Isaac levou Rebeca para a casa do pai? Não. Ele já estava com a tenda dele pronta. E levou Rebeca para a casa do seu pai Abraão. E Abraão, como era o sacerdote, sacerdote da sua família, realizou o casamento. Então a vinda de Jesus é uma só. Jesus vai sair, deixar o seu trono lá. Ele vem. Ele está vindo, e o Espírito Santo arrebata a igreja, nós nos encontraremos com ele na nuvem. Isso não quer dizer que ele pega a igreja e volta de novo, não. Aí nós encontraremos com ele, entraremos na Nova Jerusalém, e lá é feito 7 anos, e ele continua vindo. Quando chegar no final dos 7 anos da grande tribulação,
haverá um grande sinal no céu e todo olho verá, todos que não foram arrebatados verão Jesus junto com os anjos e a sua igreja vindo. Então não são duas etapas, é uma só, que nós vamos estar dando aqui no curso que nós vamos realizar aqui na cidade, na Deus e Amor de São Bento, sobre escatologia e arrebatamento da igreja, onde nós estaremos falando mais profundamente sobre a vinda de Jesus. 1 de Tessalonicenses, aqui nós estamos eu li o versículo na 2 de Tessalonicenses. Em 1 de Tessalonicenses, nós temos a vinda e a nossa vinda com Ele, a reunião com Ele. Nossa reunião com Ele ainda será a sua segunda vinda, que a primeira Ele já viu, mas fará parte deste evento final da dispensação da plenitude dos tempos. Então nós nos encontraremos com Ele. Essa é a promessa para a igreja que guarda a palavra, arrebatamento. A igreja, a carta para a igreja em Filadélfia, a igreja que não é a igreja de Filadélfia, a igreja que estava na cidade de Filadélfia. E quero abrir um parênteses para dizer para os irmãos que na época que essas cartas foram enviadas não existia templo. Os irmãos não tinham um local de culto, eles não tinham o templo como nós temos hoje. Quando Jesus se dirige à igreja, é aos crentes que moravam lá. Os cultos eram realizados nos lares. Hoje o culto é na casa da Dona Francisca, amanhã na casa da Dona Joana. Então não tinha templo, na época não tinha templo. Por isso que é a igreja que estava na cidade de Filadélfia. Então a promessa, aqui Jesus fez essa promessa para a igreja de Filadélfia: se tu guardar a minha palavra e permanecer na minha fé, na perseverança, eu arrebatarei vocês. Então essa é a igreja, as características da igreja do arrebatamento. A igreja que será arrebatada é esta igreja, ela tem as características da igreja de Filadélfia. É uma igreja que guarda, é uma igreja desprezada, é uma igreja que é uma igreja que não tem expressão assim na sociedade. Não é uma igreja envolvida com o mundanismo, com a política, não. É uma igreja praticamente desprezada. Mas essa que é a igreja do arrebatamento. É a igreja que guarda a palavra de Deus. Então nós que somos pregadores do Evangelho, nós temos que exortar e dar essa esperança à igreja. Vamos deixar um pouco de estar pregando só cura divina, só prosperidade, só dizendo, irmão, você vai receber bênção, e vamos ensinar a igreja a estar vigilante e guardar a palavra do Senhor, e ser santo como Ele é santo, independentemente se estivermos doentes, se estivermos passando fome, se estivermos enfrentando pandemia, mas permanecermos fiéis. E aí nós temos a garantia que a porta da salvação, do arrebatamento, não se fechará para nós. Versículo 11: veio repentinamente. Ou seja, ele não vai dizer que dia, que hora, que mês e que ano. Mesmo que você encontre muitos pastores dizendo que Macron é o anticristo, isso é mentira, irmão. Isso é especulação. Ninguém sabe, só Jesus sabe o dia que ele dará ordem ao Espírito Santo e aos seus anjos. Os anjos vão acompanhar, os anjos vão recepcionar, porque quem vai arrebatar a igreja é o Espírito Santo. Os anjos vão estar como um cortejo. Assim como uma autoridade, ele chega num país, assim como Bolsonaro vai visitar os Estados Unidos e tem aquela quantidade de policiais e as forças armadas dos Estados Unidos estão no aeroporto e faz aquele corredor, e lá no final do corredor está seu Trump num tapete vermelho esperando com seus ministros, o presidente. Assim os anjos vão estar naquele, e a igreja vai adentrar aquele corredor de anjos,
não é um tapete vermelho, mas é algo de ouro puro, e o Espírito Santo vai levar a igreja até o encontro, não de seu tanto, mas do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas para isso temos que permanecer fiéis, santos, porque Jesus se apresenta à igreja do arrebatamento. A igreja do arrebatamento, a igreja que vai ser arrebatada, Jesus se apresenta assim: é aquele que é santo e verdadeiro. Não há mentira, não há engano, não há trapaça, não há mundanismo, não há nada que contrarie a santidade de Deus entrará na sua cidade. Ele diz na sua palavra: nada que contamine entra aqui. Vamos ser santos, irmão. Muita gente abandonando o caminho da santidade, que estão se associando ao mundo, estão deixando a igreja de Filadélfia e entrando na igreja de Laodiceia, a igreja rica, cheia de prosperidade, cheia de bênçãos terrenas, famosa, reconhecida na política, na sociedade. Mas Jesus diz: tu é pobre, miserável, desgraçada, cega e nua. E diz: eu venho repentinamente, rápido. Ele diz: vigia, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 12 do capítulo 3: aquele que vencer, eu o colocarei como coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e gravarei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, que vem do meu Deus, e também o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não sei que nome é esse, que a Bíblia não diz, e nem foi revelado a João. Só diz assim que ele gravará eu gravarei nele o nome do meu Deus. Esse nome é desconhecido para o ser humano, porque o nome que nós temos na Bíblia ela é a pronúncia da nossa língua, é o que o homem pode pronunciar. Mas naquele dia nós vamos conhecer o nome de Deus. E o nome da cidade do meu Deus, essa a gente sabe que é Nova Jerusalém. Colocará como coluna. Coluna é firmeza. Coluna fala de firmeza. Ele diz que de lá não sairá. Lá da Jerusalém não sairá. Então joga por terra, irmão, a doutrina da reencarnação, a doutrina dos macumbeiros dizendo do espiritismo, que o caboclo morreu e veio para falar com alguém. De lá nunca sairá, como também quem vai para o lago de fogo também nunca sairá. Então vamos permanecer fiel, porque aquele que nos chamou, ele é santo. Santo, ele se apresentou à igreja de Filadélfia, aquele que é santo e aquele que é verdadeiro. Sei que é meu irmão, minha irmã, que é dirigente de igreja, que é pregador, ensinador, mestre da palavra. Ensine a igreja a ser santa. Deixe de pregar prosperidade, cura divina apenas. Deixe de pregar essa teologia de autoajuda, que essa filosofia começou na música evangélica, conhecida como gospel. Os hinos que se ouve é só hino de autoajuda. Os pastores estão dizendo assim, alguns estão dizendo: vê, você que veio receber a bênção, venha receber a bênção, venha. Você está aqui, para quem está aqui para receber bênção? Não é isso, esse não é o evangelho que Jesus pregou. Jesus sempre chamou o homem ao arrependimento. A primeira mensagem após o batismo com o Espírito Santo foi de arrependimento. Pedro foi o primeiro pregador da igreja após o batismo com o Espírito Santo, o revestimento.
Ele não pregou, ele não disse assim, venham receber a bênção. Ele não disse assim, venham ser batizados, venham receber a bênção, venham ser curados. Não. Ele disse, se arrependam. Que cada um se arrependa dos seus, se convertam e se arrependam dos seus maus caminhos. Aí sim recebereis o dom do Espírito Santo. Essa que é a mensagem da igreja. É chamar o povo ao arrependimento, à convenção, para que ele possa alcançar as bênçãos, para que as janelas do céu se abram para ele. Porque Jesus condena entrar pela janela. E temos pregado mais janela e esquecido a porta. A janela é onde vem as bênçãos, mas a porta é onde se entra. Se entra numa casa pela porta. Quem entra por janela, Jesus disse que é o ladrão e salteador. A janela é para vir as bênçãos. Ela vem pelas janelas. Eu abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos. Agora a salvação é pela porta. É aquele que entra pela porta. E nós temos pregado mais janela. E aí as pessoas ficam do lado da porta, tudo de cabeça para cima, esperando a bênção cair pela janela. Mas nunca entrarão pela porta. Porque para entrar pela porta requer esforço. Muito esforço. Mas para receber as bênçãos não. O ímpio aí não se esforça para nada e é abençoado. Agora Jesus disse, para entrar pela porta requer esforço. É a luta, ele diz, lutai por entrar pela porta. Ele não diz lutai para receber cura, para receber bênçãos materiais, não. Ele diz lutai por entrar pela porta. Lutai, vigia para te escapar da hora da tentação. Aí a gente fica pregando um evangelho diferente. Quem veio para receber bênção? Quem veio para receber bênção? Esse não foi o evangelho que Jesus pregou, irmão. Esse evangelho não tem na Bíblia. Estevão, quando pregou lá dentro da sinagoga, ele diz, venham, se convertam. Venham, venham. A pregação de Paulo também é essa. Se nós vemos o livro de Atos, nós não vemos nenhum pregador pregando isto. Nós não vemos nos escritos dos evangelhos, nenhum escreveu isto. Nós que inventamos isto na igreja para agradar as pessoas. A gente vem ao templo para prestar culto a Deus. Prestar culto a Deus em espírito e em verdade. Aí, segundo a misericórdia de Deus, Ele nos cura. Ele diz que Ele acrescenta as bênçãos para nós. Ele diz, eu acrescento, ou seja, tu não pede, eu te dou. Vamos seguir o exemplo de Salomão, que não pediu bênçãos materiais, mesmo Jesus dizendo, pede tudo o que tu quiser, pode pedir o que tu quiser. Vamos seguir o exemplo de Salomão. É o tipo da igreja do arrebatamento, aquela oração, é o tipo, aquela postura, aquela característica de Salomão, quando se dirigiu a Deus, é as características da igreja do arrebatamento, daquele crente que cultua a Deus, independente se está aleijado, com fome, com sede na pandemia, não importa. Ele, a prioridade dele é prestar culto em espírito e em verdade para Deus. Porque ele sabe que se ele prestar um culto em espírito e verdade, Deus vai acrescentar na vida dele prosperidade espiritual, prosperidade financeira, prosperidade na saúde, no lar, dar livramento, vai acrescentar tudo o que ele precisa. E não é nem tudo, Jesus diz as demais. Jesus nunca disse na Bíblia que é tudo. E tem irmãos que prometem, Jesus vai te dar tudo. Quem disse isso? Jesus disse as demais, ele não disse todas. Jesus não disse todas, ele disse as demais coisas. É só ler o contexto. Porque já morreu muito crente fiel doente, de câncer, de acidente. Tem muitos servos de Deus passando fome, que já foram queimados na fogueira, já foram para a guilhotina.
E aí vem os pregadores de alta ajuda da prosperidade. Não, Deus vai te dar tudo. Que tudo, irmão? É as demais coisas, segundo o propósito e a capacidade de cada um, segundo o propósito de Deus e a capacidade de cada um. Agora o que ele manda é: buscai primeiro o reino do céu. Esta foi a promessa que Deus fez à igreja de Filadélfia. Porque tu guardaste a minha palavra e permaneceste fiel, eu te livrarei, ou seja, te guardarei, te arrebatarei desta terra e te livrarei da grande tribulação que virá sobre todos os moradores da terra, todos que ficaram. Essa é a promessa para a igreja que adora, que presta culto em espírito e em verdade. Se nós lermos que o tempo já estou no final, diz que o trono de Deus é movido pela nossa adoração em espírito e verdade e pela nossa oração. É que o trono de Deus é movido. Então, meu querido e amado irmão, não venha para a igreja com a prioridade de receber. Venha com teu coração para prestar culto, nem que tua barriga esteja assim, nem que Deus não te dê nenhuma palavra, não te revele nada de prosperidade terrena, mas só o fato da tua comunhão com Ele, prestar culto em verdade, em espírito e verdade. Se for da vontade de Deus, Ele acrescentará sobre a tua vida prosperidade na saúde, prosperidade financeira, prosperidade no lar. Ele vai salvar teus familiares, Ele vai salvar nossos familiares, Ele vai salvar nossa parentela, Ele vai nos livrar de tudo, mas nós temos que priorizar Ele em primeiro lugar, prestar culto em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe grandiosamente, maravilhosamente aqui nesta tarde. E amanhã nós não teremos o culto amanhã, só na quarta-feira, viu? Amanhã eu vou sair e eu não vou prometer chegar a tempo. Então na quarta-feira nós estaremos aqui na última carta de Laodiceia às 5 horas da tarde. Convide os seus amigos, seus vizinhos, e se os irmãos acharem que é para nós fazer mais tarde da noite, os irmãos mandem uma mensagem, porque o nosso propósito era que todos os irmãos estivessem conosco neste curso que estão fazendo de entendimento da palavra de Deus. Aqui eu agradeço a nossa irmã Laudelina, nossa irmã Lourdes Amaral em Pinheiro, e os demais irmãos irmã Aurideia, e os demais irmãos que estão conosco, irmã Aurideia lá em Pinheiro, dirigente lá do anexo lá do bairro da Matriz. Quero enviar a paz do Senhor para todos os irmãos em Itapecuru, a irmã Isabel Ribeiro lá no estado da Bahia, que está conosco, pastor Martins e sua esposa, que também está conosco, pastor Joselito lá em Arapiraca, no estado de Sergipe, os irmãos em Pinheiro, os irmãos espalhados aqui, o Rodrigo Alves, nosso irmão cooperador Rodrigo Alves, lá no estado do Piauí, o irmão Marcos Lima, lá em Imperatriz. São vários, uma centena de irmãos que nos acompanham nesse estudo da palavra de Deus, e aqueles que ainda vão ouvir. Que Deus te abençoe poderosamente já nesta noite, e vamos fazer a oração da fé e até quarta-feira. Se os irmãos acharem que nós devemos fazer um pouco mais tarde da noite, mande aí pelo zap a mensagem dos irmãos que estão no grupo. Vamos fazer a oração de agradecimento para que Deus continue nos abençoando. Deus Pai de poder e de misericórdia, Deus santo de maravilha, Deus eterno. Pai, obrigado, Senhor, por este ensinamento da Tua palavra. Abençoa todos os irmãos que estão nos ouvindo, nossa irmã Aurideia, nossa irmã Laudelina, nossa irmã Lourdes Amaral, nossa irmã Cristiane, Duarte Lepieiro, todos os irmãos que eu citei aqui, aqueles que ainda vão ouvir, Senhor, a pregação da Tua palavra. Que o Senhor nos dê uma noite de paz, de livramento, de bênção e de vitória, em nome de Jesus. A paz do Senhor e a paz do Senhor a todos meus queridos e amados irmãos, e até quarta-feira, às 17 horas, se assim for da vontade de Deus.